Vamos resolver esses 5 exercícios aqui, preparatórios para a VI de vocês, tá certo? Vamos lá, esse primeiro exercício. Sobre movimento e as leis de Newton, some as numerações das posições corretas e assinale o resultado indicado, tá certo? Eu não vou fazer a soma não, tá ok? Eu vou só discutir com vocês esses enunciados, ok? Olha só, cada enunciado desse tem uma numeração aqui ao lado. Por exemplo, o primeiro, o princípio da inércia tem o número 1. Duplicando o valor tem o número 2. Força de ação tem o número 4. E um avião voando tem o número 8. Ok? Vocês vão julgar os enunciados corretos, tá certo? E aqueles que forem corretos, vocês vão fazer a soma e vão marcar, tá certo? Na alternativa que foi indicada para vocês, ok? Então vamos lá, olha só. O que vou falar agora sobre a primeira lei de Newton, que é a inércia, o conceito de inércia. O que é a inércia? Inércia é a propriedade pela qual um corpo livre de forças ou sujeito à ação de uma força resultante nula mantém-se em equilíbrio, retilíneo, uniforme, mantendo sua velocidade constante. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, se você tem um corpo que está parado, esse corpo só vai se movimentar se for aplicada alguma força nele, tá certo? Ele só vai tirar seu estado de equilíbrio se alguma força agir nesse corpo, tá certo? Então, olha só, se tem o corpo também se movimentando em velocidade constante, esse corpo está em inércia, tá certo? Essa situação, a velocidade dele só vai variar se ocorrer a ação de alguma força. Ok? Então, o corpo em equilíbrio, ele está em inércia. O corpo em velocidade constante, ele também está em inércia. Só existe, pessoal, a inércia só é quebrada quando a velocidade do corpo, ela varia. Tá certo? Se a velocidade do corpo é constante, ou o corpo está em repouso, está parado, ele está num estado de inércia. Ok? Então vamos julgar as alternativas. O princípio da inércia vale somente, olha só, preste atenção quando vocês ouvirem a palavra somente, tá? Então fiquem com as antenas ligadas quando você somente, pode estar errada essa resposta aqui, tá? O princípio da inércia vale somente quando a força resultante sobre o corpo não é nula. Ou seja, quando a força não é nula, ou seja, a força ela tem um valor, a força resultante tem um determinado valor, não. Tá? O princípio da inércia só é válido quando a força resultante é nula. Tá certo? Então daqui, está escrito aqui, olha. Força resultante nula. Então essa letra, essa primeira aqui, pessoal, ela é falsa. Tá certo? Essa primeira ela é falsa. A segunda, duplicando o valor da força resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada pelo objeto também será duplicada. Pessoal, isso aqui é verdadeira. Porque, olha só, veja bem, força é igual a massa vezes aceleração. Ok? Duplicando o valor da força. Ora, se eu tenho uma força que é o dobro, ok? O que vai acontecer com a aceleração desse objeto? Eu vou colocar bem aqui, olha só. A força vai ser agora 2F. 2F é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou isolar aqui o valor da massa, passando esse M dividindo o 2F. Então vai ficar assim, a aceleração será igual a 2F dividido por M. Olha só, pessoal. A aceleração será igual a 2 vezes força dividido pela massa. Ok? Força dividido pela massa. A aceleração experimentada pelo corpo também será duplicada. Sim, olha só. A aceleração, vou chamar isso aqui de aceleração 1. Olha só, 2 vezes força dividido pela massa. Essa força dividida pela massa é justamente a aceleração 1. Então vai ser 2 vezes a aceleração 1. A aceleração será duplicada. Essa alternativa está correta, ela é verdadeira.
ok? Essa aqui, um avião voando em linha reta, com velocidade constante, está em equilíbrio dinâmico? Verdadeiro. Está em equilíbrio dinâmico. Quando está falando em equilíbrio, está em um estado de inércia. Ok? Olha só. É a propriedade pela qual um corpo livre de forças ou sujeito à ação de uma força resultante nula mantém-se em equilíbrio. Tem aquele equilíbrio estático e tem o equilíbrio dinâmico. Tá certo? Então aqui está em equilíbrio dinâmico? Sim, porque o avião está se movimentando em velocidade constante. Olha, retilíneo, uniforme, mantendo velocidade constante. Então é esse caso aqui. Ok?